Há exatos 2134 anos, um homem acordou no meio de um labirinto. Seu nome era Demétrio. Assim como você, ele jurou inúmeras vezes: desta vez será diferente. E assim como você, ele descobriu que promessas não quebram ciclos, apenas ações o fazem. Esta não é uma história sobre filosofia. É um manual de sobrevivência para quem está cansado de tropeçar nas mesmas pedras. E começa com uma verdade que vai doer. Você não está preso num labirinto. Você é o labirinto. Em 120 d.C., enquanto Roma queimava em decadência, um escravo chamado Epicteto ensinava o segredo da liberdade. Não controlamos os eventos, mas sempre controlamos nosso julgamento. Demétrio, um comerciante que perdeu 3 navios no mesmo Recife, ouviu isso e teve um insight brutal. Seu problema nunca foram os recifes, era seu mapa mental defeituoso. Ele navegava repetindo os mesmos erros, enquanto culpava o mar por seus naufrágios. Quantas vezes você já se viu aqui, na beira desse precipício familiar, sabendo exatamente como a queda vai doer, mas pulando mesmo assim? O estoicismo chama isso de ignorância voluntária, e ela tem 3 cúmplices. Hoje, vamos demolir a primeira parede. Comece respondendo: qual erro você mais se recusa a admitir? Aquele que sempre justifica com "é que" ou "mas no meu caso". Guarde essa resposta, porque em 3, 2, 1, você vai encarar o que Epicteto chamava de o diálogo mais importante do dia, aquele que você tem consigo mesmo. Em 121 d.C., Demétrio ficou frente a frente com seu próprio reflexo num poço. E pela primeira vez, ele não viu um comerciante azarado. Viu um homem que preferia culpar as ondas a aprender a navegar. Foi quando ele ouviu ecoar a voz de Epicteto: nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. Aqui está o exercício que mudou tudo para Demétrio e vai mudar para você. Pegue esse erro que você identificou e dê um nome a ele. Chame-o de Senhor Procrastinação, Dona Raiva Impulsiva ou Capitão Medo do Fracasso. Personifique-o, porque você está prestes a travar o diálogo mais importante da sua vida. 3 perguntas que demolirão sua primeira parede. Pergunte ao seu erro: o que você ganha ao me manter preso nesse ciclo? Que mentira você me faz acreditar? Qual é o menor passo que posso dar hoje para te enfraquecer? Demétrio fez isso durante 7 noites seguidas. Na manhã do 8º dia, ele acordou e percebeu: a primeira parede já estava cheia de rachaduras. E você? Quantas noites está disposto a encarar seu reflexo? Talvez você esteja pensando: 7 noites são muito tempo. Mas e se eu te disser que Demétrio quase desistiu na 5ª noite? Foi quando ele ouviu o som que mudou tudo. Não é sobre destruir o muro de uma vez. É sobre criar a primeira rachadura, hoje, agora. Sua primeira rachadura começa aqui. Respire fundo, em 3, 2, 1. Essa rachadura que você criou hoje é o primeiro golpe na parede da sua prisão. Primeira parede, a negação. A primeira parede do seu labirinto pessoal não é feita de pedra ou concreto. Ela é construída com 3 materiais tóxicos: mentiras confortáveis, justificativas criativas e aquela frase que todos nós repetimos: desta vez vai ser diferente. Vamos falar sobre Sofia, uma empresária inteligente que sempre reclamava: meus funcionários não me respeitam. Durante anos, ela culpou a geração nova, a economia, até o sistema educacional. Até que um dia, seu mentor estoico fez uma pergunta devastadora: quantas vezes você chegou atrasada a reuniões importantes? Quantas promessas não cumpriu? Quantas vezes priorizou seu conforto sobre sua palavra?
Sofia ficou chocada ao perceber que o respeito que ela exigia era exatamente o respeito que ela mesma violava. Essa é a essência da negação estoica. Projetamos nos outros os erros que nos recusamos a enxergar em nós mesmos. Marco Aurélio, o imperador filósofo, praticava o que chamamos de o banho de realidade. Toda manhã, antes de assumir o trono de Roma, ele fazia este exercício. 1. Em voz alta declarava 3 verdades que estava evitando. 2. Escrevia cada verdade com tinta vermelha, cor do alerta. 3. Pendurava o pergaminho onde pudesse ver durante o dia. Eis seu desafio prático para os próximos 7 dias. Toda manhã, grave no celular. Hoje, eu admito que, nojo o erro, é minha responsabilidade porque... Ouça esta gravação 3 vezes ao longo do dia. Antes de dormir, responda: o que fiz hoje para corrigir isso? Um estudo da Universidade Harvard acompanhou 10.000 pessoas por 20 anos e descobriu: aqueles que praticavam a autoilusão permanente tinham 3 vezes mais chances de desenvolver doenças psicossomáticas. Seu corpo paga o preço por mentiras que sua mente inventa. Os estoicos do século I já sabiam disso. Sêneca alertava: a doença da alma é pior que a do corpo, pois contamina tudo sem que o doente perceba. A negação é um veneno de ação lenta. A solução vem de Epicteto, o escravo que se tornou mestre. Chame as coisas pelo nome que realmente têm. Eis como aplicar isso agora mesmo. 1. Substitua: não tive tempo por não fiz disso prioridade. 2. Troque: ela me fez perder a paciência por eu escolhi minha reação. 3. Converta: não deu certo em eu falhei em... Esta é a grande virada. Quando você nomeia o erro com precisão cirúrgica, a parede da negação começa a ruir. Não por força bruta, mas pela luz implacável da verdade. Segunda parede: o piloto automático. Bem-vindo à segunda parede do seu labirinto, tão perigosa quanto invisível. Enquanto você assiste a este vídeo, seu cérebro está executando 12.000 padrões automáticos, a maioria útil, exceto aqueles que te mantêm preso nos mesmos erros. Conheça Lucas, um programador que checava o celular 217 vezes ao dia. É força do hábito, ele dizia, até descobrir que gastava 4 meses de vida por ano nesse ciclo. O estoicismo tem um nome para isso: prosoche invertida, atenção plena aos padrões autodestrutivos. Epicteto revelou o antídoto em 4 passos que resistiram a 2.000 anos. Interrupção forçada: quando pegar o celular, congelar por 5 esse. Questionamento estoico: isso me aproxima da pessoa que quero ser? Substituição estratégica: trocar o gesto automático por um respiro profundo. Celebração consciente: anotar cada vitória num diário vermelho. Pesquisadores do MIT comprovaram: esse método altera fisicamente seu córtex pré-frontal em 21 dias. Você não quebra hábitos, você os reprograma. Em 89 d.C., o gladiador estoico Posidônio realizou um experimento radical. Durante 30 dias, registrou cada decisão automática em tábuas de argila, desde como segurava a espada até seus padrões de pensamento antes da batalha. No 31º dia, ele derrotou 3 oponentes seguidos sem nenhum ferimento. Seu segredo: tinha transformado consciente o que era inconsciente. Como escreveu depois: o verdadeiro inimigo nunca esteve na arena. Esteve nos meus reflexos não examinados. Seu desafio concreto para os próximos 7 dias: escolha um padrão automático, ex-nons, rolar redes sociais ao acordar. Crie um gatilho estoico. Coloque um post-it vermelho no espelho. Substitua por um ritual de 30 yes. Respiração 4, 7, 8 plus. 1 prioridade do dia.
Nas palavras de Marco Aurélio, a perfeição moral consiste em viver cada dia como se fosse o último, mas programando seu futuro como se vivesse eternamente. O piloto automático não precisa ser seu inimigo, pode se tornar seu melhor treinador. Terceira parede, o medo da mudança. Quando um elefante de circo é treinado, eles usam uma corrente fina para prendê-lo. O animal poderia facilmente quebrá-la, mas não tenta. Por quê? Porque acredita ainda ser o filhote frágil de outrora. Assim somos nós. Nossa terceira parede não é feita de pedra, mas de histórias que contamos a nós mesmos. Não consigo. Isso é muito difícil. Já tentei antes. O experimento estoico de 72 horas. Os discípulos de Epicteto faziam um exercício radical. Por 72 horas, viviam como se fossem uma versão completamente transformada de si mesmos. O comerciante agia como filósofo, o tímido como orador, o avarento como generoso. O resultado? Descobriam que 90% de seus limites eram imaginários. Como escreveu Sêneca, muitas coisas nos parecem impossíveis até que as fazemos. Neurociência da zona de conforto. Pesquisadores de Yale descobriram: quando saímos da rotina, nosso cérebro libera uma substância chamada BDNF, o fertilizante neuronal. Mas há um detalhe crucial. Esse processo só começa após 72 horas de mudança consistente. Os estoicos anteciparam isso com o princípio dos 3 dias. Dia 1, o medo grita. Dia 2, a mente se adapta. Dia 3, o novo eu emerge. Seu desafio estoico final. Aqui está como quebrar esta parede hoje mesmo. Identifique seu medo fantasma, o que você evita por pior cenário imaginário. Crie um contrato estoico. Escreva: eu, nome, enfrentarei medo por 72 horas a partir de data. Use a técnica da morte reversa. Pergunte: se eu já tivesse superado isso, como agiria? Como Marco Aurélio escreveu em suas últimas palavras, a morte só assusta quem nunca praticou morrer para seus medos. Sua transformação começa agora.